Bom dia, meus irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão. Que maravilha essa terça-feira. Ontem nós tivemos uma noite escatológica, farol escatológico, e vamos continuar nessa terça-feira com o farol escatológico de novo. Amém? É a nossa terça de oração. Vamos aproveitar esse grande mestre Armando Sena, que está aqui na nossa região, para que a gente possa realmente usufruir disso. Não perca, vai ser um tempo maravilhoso, uma coisa bem tranquila, bem leve, bem boa de se ouvir. Aleluia. E nós estamos falando do descanso do Senhor. Aleluia. Graças a Deus, não é verdade? Graças a Deus por isso, maravilhoso. Então, logo depois que Davi comeu o pão sagrado na casa de Deus, ele perguntou ao sacerdote Aimeleque, em 1 Samuel, capítulo 21, verso 8. Não tens aqui a mão, lança ou espada? Não tens aqui a mão, lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas? No versículo 9, o sacerdote responde: a espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui, envolta num pano, detrás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leve-a, porque não há outra aqui senão essa. Disse Davi: não, há outra semelhante, dá-ma, ou dai-me, ou me dá, não é verdade? Davi matou Golias, porém, ele só possuiu a espada do gigante depois que comeu o pão sagrado na casa de Deus. Interessante isso, não é verdade? Aleluia. Coisas básicas acontecem quando entramos em intimidade, comunhão com Deus em nosso espírito. Primeiro, transcendemos o tempo e entramos na dimensão da eternidade. Quando praticamos a íntima comunhão que temos com Deus, ao passar tempo a sós com Ele e Sua palavra, transcendemos o tempo. Estamos em comunhão com o Eterno. Tempo é uma dimensão na qual residem nossos corpos e nossa alma. Mas nosso espírito não. O nosso espírito humano, o nosso homem nascido de novo, está na dimensão de Deus e a eternidade. O nosso corpo, a nossa alma residem no tempo, mas nosso espírito reside na eternidade, fora do tempo. Mas nosso espírito reside na eternidade, fora do tempo. Ao entrar na casa de Deus para se alimentar e receber a espada de Golias, Davi saiu da dimensão do tempo, das circunstâncias e entrou na dimensão onde Deus vive. Que coisa maravilhosa, não é verdade? Aleluia! Não importa, meu irmão, minha irmã, em que deserto estamos. Ao exercermos a nossa fé, saímos do deserto e entramos no tabernáculo. Fazemos isso quando exercemos o nosso, aleluia, sacerdócio, pela íntima e restrita comunhão que temos com o Senhor. No natural, na alma, está a dimensão do deserto, mas em nosso espírito, pela fé na verdade, que é Jesus, está a dimensão eterna. A dimensão de Deus, o tabernáculo, aleluia, de Deus. Davi se encontra com o sacerdote Aimeleque. E entrar na casa de Deus figuradamente, desligou-se das circunstâncias temporal e viveu por alguns momentos dentro da casa de Deus. Hoje isso está disponível para todos nós em todo tempo. Lá em Hebreus 10:19 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Quando olhamos para Davi, percebemos que ele foi um homem que viveu além do seu tempo. Ali na casa de Deus, Davi viveu o tempo da graça, que é o tempo que nós vivemos hoje em Deus. A comunhão com o Senhor é a comunhão com o Ser Eterno. E quanto mais entendemos isso, mais cresceremos em relacionamento com esse Deus eterno todo-poderoso. Muitas vezes, quando entramos na presença de Deus para falar com Ele, temos circunstâncias adversas ou desafiadoras para apresentar a Ele, que talvez possa afetar o natural, mas não a nossa vida. Que coisa maravilhosa, Espiritual. Porém, ao se relacionar conosco, Deus não está vendo apenas aquela circunstância. Ele tem essa perspectiva
Aleluia, toda a sua maneira de ser e todo o plano que ele desenvolveu para nós, e é dessa perspectiva que ele nos responderá. Daí a importância de lançarmos sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. É na eternidade que funciona o descanso de Deus, e vivemos lá através do nosso crer. Aleluia. Quando você crê, você entra no descanso. Aleluia. Quando praticamos a comunhão que temos com Deus, somos alimentados. É verdade, né? Davi e seus companheiros tiveram suas forças renovadas ao comer aqueles pães. Só a ministração do Espírito Santo em nosso íntimo, aleluia, pode aumentar a nossa fé e viabilizar o crescimento que vem de Deus. Você tem consciência do poder e da importância da ministração do Espírito Santo em seu íntimo? Em nosso caminhar em Deus, é fundamental termos o alimento específico para cada passo de fé. De fato, o Espírito Santo é o nosso ajudador e ele fornece a comida adequada para cada fase da nossa caminhada. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, 6. Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Aleluia, que coisa maravilhosa. Este é um crescimento que nos colocará acima da operação da nossa alma, livres do engano e fortalecidos para os combates espirituais. A nossa alimentação espiritual é semelhante à nossa alimentação natural. Ou seja, primeiro ingerimos os alimentos, depois eles serão digeridos e absorvidos pelo organismo. Quando uma revelação da palavra vem, estamos ingerindo o alimento espiritual. Porém, é o exercício da nossa fé em obediência àquela palavra que produzirá a digestão. O sistema digestivo do nosso espírito só funciona quando obedecemos à palavra de Deus. Jesus disse em João 4,34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. O Senhor deixou bem claro que quando obedecemos o que Deus diz, estamos nos alimentando o nosso homem interior. Obedecer a Deus é alimento espiritual, é alimentar-se espiritualmente. Quando recebemos a palavra de Deus, cremos, ou seja, abrimos o nosso coração para ela e nos sujeitamos a ela por obediência e fé, o nosso espírito humano é nutrido pelo Espírito Santo e a vida eterna de Deus pode ser então liberada naquela área específica, nos levando ao crescimento que vem de Deus. O nosso amadurecimento espiritual passa inevitavelmente pelo seguinte processo: receber, abrindo o nosso coração quando a luz vem, pelo exercício do nosso livre-arbítrio. Exercer fé no que Deus diz, colocando o que Deus diz em ação. Obedecer continuamente aquela palavra, viver segundo ela na perseverança e submissão. Amém, meus irmãos? Amanhã nós vamos falar um pouco sobre receber, exercer e obedecer. Amém? Né? Que é a vida do descanso. Quem está no descanso porque recebeu, continua descansando porque está exercendo fé e vai para a eternidade porque obedece de uma forma irrestrita, perseverantemente. Amém, queridos? Um bom dia. Pastor Beto Fernandes que te ama. Não se esqueça, teremos amanhã à noite um culto maravilhoso, escatológico, de uma forma bem suave, bem clara, né? E bem bacana. Aleluia. Um bom dia, Pastor Beto Fernandes que te ama, no nome de Jesus. Amém.